Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe, estudante de terapia ocupacional da UFES, e hoje eu vim falar para vocês sobre terapia ocupacional no contexto hospitalar. Ah, vou ter esse jaleco, porque normalmente eu fico sem camisa, mas vamos lá. No cotidiano hospitalar, quando você entra no hospital para começar o seu estágio de terapia ocupacional, ou se você já é um profissional que atua na terapia ocupacional dentro do contexto hospitalar, vamos falar sobre vários temas e assuntos pertinentes dessa área. Bom, tudo começa quando você entende que o ambiente hospitalar, ele é um ambiente com desconfortos, ele é um ambiente que o paciente... Bom, é diferente do cotidiano fora do hospital, né? Esse cotidiano dentro do hospital. Então, tente utilizar nas suas práticas de terapia ocupacional instrumentos essenciais da nossa profissão, né? Que são a observação, esse olhar da TO, a escuta ativa, que é muito importante. Quando você entra no quarto e vai abordar, vai fazer esse acolhimento do paciente, escute esse paciente, reflita com ele, faça uma análise compreensiva de como ele está e estabeleça um processo relacional, um processo de vínculo com esse paciente, né? Esse vínculo paciente-terapeuta, com objetivos de avaliar esse paciente. Então, ao avaliar o cliente, o terapeuta ocupacional já está interferindo em sua vida, porque ali vão acontecer trocas, vão acontecer partilha de histórias, né? Negociação dos significados. Para mim, essa situação significa isso, para você significa outra coisa. Então, uma correta e minuciosa avaliação vai permitir um plano de tratamento eficaz e de qualidade. Então, ainda mais que é um curto prazo. Quando o paciente é internado, a equipe médica vem com diversas intervenções, né, para cooperar com a saúde, com a recuperação da qualidade de vida desse paciente, porém nós devemos atuar também, intervir no cotidiano desse paciente, que agora é um cotidiano hospitalar, uma rotina hospitalar. Então vamos tentar organizar essa rotina, organizar esse paciente, conversar com os familiares, acolher, né, encaminhar para a psicologia caso haver necessidade. E sim, vai ter necessidade em 90% dos casos, porque aquelas pessoas não esperavam estar no ambiente hospitalar, aquele paciente está achando essa situação nova, desconfortável, dolorida, tem sofrimentos, tem essa angústia psíquica, essa tortura psicológica de você saber que você está com um diagnóstico e tem que ficar naquele local para fazer o tratamento, né? Seja de hemodiálise, seja quimioterapia ou até procedimentos mais invasivos como o transplante de medula óssea. Então, nossas ações e intervenções, elas são integradas, elas são multidisciplinares e interprofissionais. Então, vai ter apoio do médico, né, o parecer médico, vai ter intervenções do fisioterapeuta, do psicólogo, das meninas da enfermagem, a nutrição, o terapeuta ocupacional, muitas vezes o dentista. Então, é bom que o paciente compreenda a sua enfermidade e o seu atual estado de saúde. Então, seja transparente com o seu paciente, converse com os familiares, veja se ele está preparado para receber essa notícia. Nem sempre ele estará preparado. Na verdade, eles nunca estão. Complexo. Então, um dos marcos da nossa profissão, da terapia ocupacional, é considerar cada indivíduo como único em seu processo de vida. Então, leve isso em consideração, entenda que aquela pessoa nasceu numa família diferente da sua, num contexto financeiro diferente do seu, né, com culturas diferentes das suas. Então, fale menos sobre você e escute mais o paciente. Traga mais informações de saúde para ele do que informações da sua própria vida. Eu fui aprendendo isso na prática e com as correções de quem me acompanhou. Você deve ser sensível e estar atento à particularidade de cada ser humano que está presente na ação cotidiana do terapeuta ocupacional. Então, cada ser humano tem suas particularidades. Traga significado para esse cotidiano particular, né? Sempre de acordo com as necessidades e interesses do paciente. Lembre-se, não é sobre você, é sobre o seu paciente.
Então não traga suas expectativas, seus medos e suas ansiedades para o hospital. Aqui você é um indivíduo neutro, com uma postura profissional que deve atuar numa determinada abordagem, atividade, de maneira profissional. Então, escute as expectativas, os medos, as ansiedades e os desejos do seu paciente. Às vezes você pode compartilhar, mas assim, tente estar no ambiente hospitalar bem disposto, né? Durma bem, tome um café, tome um banho, vá bem vestido, se apresente de uma maneira correta, uma postura profissional e não traga seus problemas para o hospital. O hospital já tem problemas demais, profissionais demais, pacientes em estado de sofrimento e muitos se despedindo da vida. Então, assim, traga o seu otimismo, o seu pensamento positivo, a sua força, a sua garra, os seus estudos, a sua teoria, o que você aprendeu na prática. Tire dúvidas, não é errado tirar dúvidas. Eu acho extremamente importante você ter dúvidas, e quanto mais dúvidas você tem, mais brilhante você é, inteligente, porque você está tendo acesso a novos conteúdos. Então é isso, traga suas dúvidas, dê o seu melhor, pense positivo e conte com seus amigos de trabalho, né, colegas de faculdade, eles estão aqui para isso. Então, trabalhe nessa construção de uma nova história de vida para o paciente, com novas expectativas para o futuro. Semana passada eu atendi um paciente que não tinha a fala dele era uma fala bem triste, né? Ele já estava sem os cabelos por conta do processo da quimioterapia, mas você não escutava anseios pelo futuro, anseios por coisas boas. Aparentemente ele tinha conflitos com a família, não é conflitos, perdão esse termo, mas você percebe quando o paciente não está bem com a família, que os familiares não vêm visitar, eles não nem fazem um telefonema para perguntar como que está o meu filho, a própria mãe do paciente não apareceu no hospital. Então, assim, o que acontece com esse pensamento sobre o futuro? Como a pessoa fica se deparando com a solidão, com o câncer, com a quimioterapia, com o tratamento? Isso é muito delicado. Então, não existem caminhos ou metas imutáveis e rígidas. Você tem que entender que a sua atuação profissional deve ser fluida, deve ser adaptativa. Cada paciente é único, cada paciente vai ter as suas necessidades, os seus desejos. Alguns vão sim querer fazer as atividades de terapia ocupacional e outros não vão querer. E tá tudo bem, lide com essa frustração. Faz parte da nossa profissão receber muitos nãos. Às vezes até mais nãos e até mais expectativas frustradas do que expectativas alcançadas. Então saiba lidar com isso de maneira madura, de maneira adulta, de maneira otimista, porque aí você se torna um excelente profissional. E sim, você vai tratar o seu paciente como você gostaria que os outros te tratassem, mas com uma abordagem metodológica, teórica, científica, com essa pitada de profissionalismo que nunca é demais, né? Então trate o seu paciente como se você estivesse nas condições dele. Chegou no leito, foi fazer o acolhimento, viu o paciente no primeiro momento. Como eu estaria se eu estivesse na posição que ele está? Como eu estaria se eu tivesse recebido o diagnóstico de câncer, ou se eu estivesse numa cadeira de rodas, ou com um membro amputado? Você vai encontrar de tudo no hospital, prepare-se. Então é isso, não existe caminhos e metas rígidas e imutáveis, né, no processo de implementação do processo terapêutico ocupacional. O processo humano ele é dinâmico, a vida ela é mudanças. O tempo todo acontecem mudanças, né? Você sai de um quarto, vai para o outro, o seu paciente comeu um alimento ontem que hoje ele não vai comer. Então tem esse olhar terapêutico ocupacional, essa escuta ativa, absorva o máximo de detalhes que você conseguir para você ter uma excelente construção do plano de tratamento, do processo terapêutico e as metas de curto, médio e longo prazo. Suas intervenções devem permitir vivências transformadoras ao cliente ao longo de sua experiência terapêutica. Então, foi levar uma atividade para o seu paciente, leva a melhor atividade que você pensar, sabe? A que mais vai gerar reflexões nele, a que mais vai fazer com que ele saia da zona de conforto. Leve o psicólogo para acompanhar a atividade se for possível, mas assim, leve atividades com significado, com objetivo, com estratégia, organizadas, entendeu? Organize os materiais antes da atividade, durante, depois.
Oriente bem o seu paciente sobre como ele vai realizar aquela atividade, o passo a passo, não deixe dúvidas, abra espaço para o esclarecimento de dúvidas, né? Então vamos lá. As principais ações desenvolvidas pelo terapeuta ocupacional no contexto hospitalar são promover a qualidade de vida do seu paciente, humanizar esse ambiente hospitalar, humanizar o atendimento, humanizar as relações interpessoais. Você também vai orientar os familiares quanto à mobilização no leito, o correto posicionamento no leito desse paciente, para ele não ter escaras, ele não desenvolver agravos e deformidades no seu processo de hospitalização. Seja verdadeiro e transparente quando você for informar quanto ao impacto da internação e as consequências da doença na vida desse paciente, né? Pensando também na reinserção social, na volta desse paciente para casa, em como os familiares estão lidando com ele longe de casa. Às vezes os filhos, as filhas ficaram em casa e estão esperando esse paciente retornar. Então, desenvolva atividades de acordo com o perfil do seu paciente, individualmente ou em grupo, dependendo das recomendações médicas. Às vezes, esse paciente pode estar em isolamento de contatos e não vai poder fazer uma atividade em grupo. Organize o cotidiano desse paciente dentro do hospital, organize as visitas dos familiares. Se possível e se der tempo, organize um pouco a rotina do familiar também, que vai estar acompanhando aquele paciente. Muitas vezes se mudou de ambientes rurais para perto do hospital, está gastando com aluguel, está gastando com comida, está noite sem dormir, preocupado. Então, muitas vezes a ansiedade da família ela vai ser muito maior do que a do paciente, porque eles têm que resolver 1001 questões sozinhos e muitas vezes sem acompanhamento de um profissional, de um terapeuta ocupacional, de um psicólogo. É muito delicado. Entrar no contexto familiar é uma outra questão da ATO no hospital. Tem o paciente, mas também tem a questão dos familiares, que é extremamente importante, não pode jogar para debaixo do tapete, isso tem que ser conversado, isso tem que ser esclarecido. Então, proporcione ao paciente momentos para ele expressar seus temores, as suas preocupações, as suas percepções sobre a doença dele, né? Tipo, o que está acontecendo comigo? Eu estou me sentindo estranho, eu não era assim, eu quero voltar para casa, eu quero me curar, eu quero voltar. Explica para o seu paciente que ele não vai voltar a ser como era antes, porque o período de hospitalização muda os pensamentos, as reflexões das pessoas. E que ele nunca vai voltar a ter a vida que ele tinha antes, que as coisas mudam, que as coisas são diferentes. É muito delicado. Ainda vou aprender muito na prática, mas vamos lá. Traçou uma atividade de acordo com o perfil do paciente, agora você descubra os talentos, né, os novos talentos. O espaço terapêutico, ele traz à tona a oportunidade de você descobrir dons e talentos da pessoa, desejos que ela tinha desde a infância e nunca veio a realizar por conta das ocupações, da correria da vida, dos problemas, né? Então, isso pode desenvolver um ânimo e motivação no seu paciente, né? Estimule a criatividade, estimule o lazer, tudo dentro das regras do hospital. E sim, o hospital tem muitas regras, você não vai poder realizar diversos procedimentos, diversas atividades e outras abordagens da terapia ocupacional. Então, pense sobre isso, sobre você ser impedido de exercer completamente a sua profissão por conta das regras do hospital. Então, adapte da melhor maneira possível, conheça a sua equipe multiprofissional, troque ideia, pergunte se você pode realizar tal atividade e sempre tenha dica de ouro para terapeutas ocupacionais pro resto da vida. Tenha uma atividade na manga, porque você nunca sabe, e tenha outra atividade na manga. Então você não vai ter que ter o plano B, você vai ter que ter o plano B e o plano C. Eu planejei uma atividade, aqui está a sua atividade, paciente, vamos realizar? Ah, não quero realizar essa atividade. Não conseguiu realizar essa atividade. O médico está intervindo com outro procedimento que vai impedir essa atividade. Ah, e agora? E agora o que eu vou fazer? Eu não posso mais fazer essa atividade,
meu paciente vai ficar na mão. E aí, não. Se organize, se prepare. Você já tem o plano B. E o plano B? E o plano B foi embora. Você já tem o plano B e o plano C. Então, se não deu certo a primeira atividade, ofereça a segunda. Esteja bem preparado, esteja confiante nas suas atividades. E a segunda também. Meu Deus, não concluiu essa atividade, não deu certo, eu nem comecei. O paciente passou mal, não deu certo. Plano C. Essa é a dica que eu dou para vocês. E nunca esqueça de tratar os outros como gostaria de ser tratado, tá bom? Você tem uma boa prática no hospital, ainda tem outras questões que eu vou trazer, mas por hoje é isso. Acho que o vídeo já deu 15 minutos, vamos encerrar. Um abraço.